estamos começando o programa Gestão em Foco. E na semana do Dia Mundial Sem Carro, é claro que nosso tema não poderia ser diferente. Vamos falar hoje sobre mobilidade urbana. Estão conosco o professor Elson Manuel Pereira, da Universidade Federal, do curso de Geografia, Departamento de Geociências. Obrigado, professor. Professor Valério Turnes, da UDESC ESAG, obrigado por estarmos juntos. No decorrer do nosso programa estarão conosco o professor Daniel Pinheiro e o acadêmico Diogo Carvalho, eles que também são da ESAG. Mobilidade urbana. Muito se fala, né? O tema toda hora vem à tona, mas a sociedade como um todo já está conseguindo refletir e ter a consciência do que se trata a dimensão de mobilidade urbana, professor? Bom, boa tarde a todos. Nós estamos chegando no início do século XXI com esse problema de mobilidade que eclodiu, na verdade, nos últimos 200 anos, né? A sociedade mundial, ela teve um crescimento no último século e meio que não tinha conhecido em toda a sua história. Falar em cidades de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões, de 18 milhões de habitantes era inconcebível, né? Até o século XVIII. Quando acontece a Revolução Industrial e que você tem a mecanização da sociedade, você acaba transformando a questão da mobilidade num problema que naquele momento ainda era inicial, um problema ecológico, porque você tem um grande aumento da potencialidade de mecânica, mas ao mesmo tempo uma grande produção de poluentes, e que quando você chega na cidade do século XXI, passa a ter repercussão planetária, ao ponto de que nós estamos mexendo na própria temperatura do globo terrestre, uma coisa inconcebível que o homem pudesse fazer há 300 anos atrás. A gente não acaba, professor, reduzindo quando, diante de todo esse contexto, parece que a gente ainda só para pensar em mobilidade urbana quando eu estou na fila esperando e o tráfego me impede de chegar aos meus compromissos. E parece que assim, daí vem aquela visão egoísta, bom, eu estou parado aqui, eu penso em mobilidade, reduzindo essa questão apenas ao trânsito. Boa tarde, Caê, boa tarde aos telespectadores. Eu diria assim que bom se nós pelo menos usássemos o bom tempo que nós gastamos parado no trânsito refletindo sobre o problema. Mas eu acho que infelizmente a gente reflete pouco, né? A gente acaba querendo achar culpados, querendo xingar, né, transferindo o problema para o motorista da frente ou para o motorista de trás ou para o buraco que está sendo feito na estrada, e a gente reflete muito pouco sobre as verdadeiras causas do problema. O professor Elson começou a sua reflexão dizendo isso, né? Esse é um problema moderno, era um problema contemporâneo, digamos assim, era um problema que não existia nas sociedades de 1, 2 séculos atrás, né? Portanto, a gente pode dizer que ele é resultado, né? Ele é consequência de uma série de outros processos que estão relacionados com o modelo de desenvolvimento que nós adotamos no Brasil e no mundo, né? Não é um problema brasileiro, é um problema global. Né? Então, eu acho que essa é uma primeira reflexão que a gente tem que fazer. A mobilidade, ela não é uma causa, ela é uma consequência. A solução para ela não é alargar a estrada, não é fazer ponte, né? Isso são maneiras de racionalizar o problema. Porque parece que esses paliativos parece que estão toda hora vindo à tona. Permite, essa questão da mobilidade, ela é sempre pensada a partir da ideia de transporte, né? O que é um grande equívoco, né? Se nós pegarmos os modelos de cidades em termos mundiais, nós podemos dividi-las em talvez 3 a 4 modelos de cidade. A cidade norte-americana, que é uma cidade extremamente espalhada, né, de sprawl, né, cidade dispersa no território. Depois você tem uma cidade um pouco mais concentrada, mas ainda não tão considerada, que é a cidade da Oceania, a cidade da Austrália. Depois você tem o modelo europeu, que são cidades muito concentradas, né? E depois você tem um outro extremo, cidades com uma concentração absurdas, como Hong Kong, né? E aí, se você bota isso no gráfico, um processo de quantidade de combustível que você gasta por habitante em cada uma dessas cidades e liga com a dispersão, você nota que há um grande consumo na cidade norte-americana,
né? Porque a cidade é extremamente espalhada. E que a cidade, como a cidade europeia, como Viena, como Paris, são cidades concentradas, você tem uma menor necessidade de deslocamento. Eu estou dizendo isso que eu quero, onde que eu quero chegar. Que a mobilidade depende basicamente de 3 fatores, né? O primeiro fator é o que a gente chama de uso e ocupação do solo. Né? Se você tem uma cidade espalhada no território, com grandes vazios urbanos, e ainda mais, se essa dispersão se dá de maneira funcional, ou seja, eu moro num lugar, trabalho no outro, consumo no outro, eu tenho uma grande necessidade de me locomover nesse espaço. O custo dessa cidade é altíssimo. É altíssimo. Brasília é o típico exemplo dessa cidade. É a cidade da modernidade. Brasília, inclusive, está tombada pelo patrimônio da Unesco como um modelo de cidade do modernismo. É uma cidade que, na Europa, se busca combater. Né? Bom, outra questão é o modal, né? O tipo de modal que eu uso para me locomover. Se eu me locomovo predominantemente num modal coletivo, né, o consumo é menor, né, o consumo, não só o consumo de combustível, mas o consumo de espaço é menor. E se esse modal coletivo ele é privilegiado pelo sistema de planejamento, ele também vai ser mais rápido, ele vai ter outras vantagens. E o terceiro condicionante de uma boa mobilidade, aí vai entrar em terceiro lugar a questão do sistema viário. Então, o sistema viário ele é um dos componentes da mobilidade. Então, hoje em dia, quando nós falamos em alargamento de estrada, estamos melhorando a mobilidade. Então, eu estou melhorando o sistema viário, não necessariamente estou melhorando a mobilidade. É preciso que isso seja integrado. Porque senão eu vou estar melhorando as condições de acessibilidade do veículo individual e estarei a longo, até médio prazo, parece que essa é a política que a gente tem discutido com muito mais eficácia. Como o professor fala, a gente discute mais pontes, alargamento de estradas, a gente está muito mais nesse modelo de discussão do que até discutir modais. Sim. Por quê? Acho que a solução a gente tem que relacionar vários aspectos, né? Por exemplo, nós vamos trazer aqui para a nossa região, para a região da Grande Florianópolis. Os problemas de mobilidade urbana ou de falta de mobilidade urbana em Florianópolis estão intimamente relacionados com o entorno de Florianópolis. Né? Então não se resolve o problema de Florianópolis sem uma concepção regional, metropolitana. Né? Eu peguei alguns números assim, em 2000 a população dos 4 municípios, Florianópolis, Iguaçu, Palhoça e São José, eram de 666 mil pessoas. 10 anos depois nós já somos 830 mil pessoas. Né? São quase 200 mil pessoas a mais em 10 anos. É o município de São José praticamente a mais, né? Nós estamos com 210 mil em São José. Tudo isso implica... A cidade não cresceu, o espaço não se expandiu. São 200, praticamente um terço a mais, no mesmo espaço físico. Com o modelo de cidade que o professor explicava, extremamente concentrado, né? Se nós olharmos, no sentido... Se nós olharmos o crescimento populacional nesse período, né? O crescimento de veículos, eu fui lá no site do Detran, e tu baixou o número de carros em Florianópolis, nesses 4 municípios, agora em setembro. Florianópolis, 194 mil veículos, nos outros municípios, 130. Ou seja, nós estamos falando de 320 mil veículos, automóveis, mais 45 mil motocicletas. São 320 mil veículos para uma população de 800 mil pessoas. A professora falava que a gente se espalha pela periferia, pelas regiões, mas a gente tem uma densidade muito alta, por exemplo, em São José. A nossa densidade não é alta. Se nós dividimos pelo município, pela área do município. A nossa densidade ela não é alta. Nós temos concentrações em algumas áreas. Em alguns bolsos. Por exemplo, aqui em São José, a área Cobrasol, Campinas. Cobrasol, né? Mas, se nós pegarmos, por exemplo, vamos pegar o município de Florianópolis, tem 240 quilômetros quadrados, mais ou menos, com uma população de 400 mil habitantes. Né? Paris tem 2 milhões de habitantes, numa área de 100 quilômetros quadrados. Ou seja, uma área da metade do município de Florianópolis com 5 vezes a população. Não estou dizendo que nós temos que aumentar a população de Florianópolis, não é isso. O que eu quero dizer é que a mobilidade urbana em Paris é infinitamente maior que a mobilidade urbana em Florianópolis. Né? Por essas 3 questões que eu levantei anteriormente. O sistema modal não é individual, o sistema individual lá ele é
pesado em termos de custo, você paga muito para estacionar, você tem dificuldades enormes. E compensa com os transportes coletivos. Você tem um sistema de transporte intermodal que você faz a cidade toda de bicicleta, de metrô subterrâneo, de metrô de superfície e de ônibus. E que é muito mais rápido você andar de ônibus do que de carro. Além do mais, né, você tem uma gestão do solo que é, às vezes, inconcebível para a gente, né? Eu não estou querendo trazer exemplos para a gente aplicar aqui, eu estou dizendo que existe uma outra forma de pensar. A maior rede de supermercados francesa, uma das maiores do mundo, chama Grupo Carrefour, né? Que são supermercados enormes que ocupam grandes espaços nas cidades e que por isso atraem também muita gente para esses ambientes. São polos atratores de tráfego, né? Dentro de Paris é proibido construir supermercado, apesar de ser o maior supermercado do mundo e ser francês. Por que é proibido? Porque ao você construir um grande polo desse tipo, você piora sobremaneira a acessibilidade, a mobilidade, e além do mais, você fecha todos os pequenos comércios que você tem e que vão ser prejudicados em função da implantação. Ou seja, a gente tem duas políticas. O uso do solo é uma política de desenvolvimento econômico, local. Os três. A que se deve essa nossa... Eu não sei se estou usando a expressão correta, tá? A nossa restrição, eu chamo de restrição porque a gente parece que volta à mesma pergunta. Nós parece que discutimos muito mais a questão das vias, das pontes, privilegiando o acesso dos automóveis, extremamente atrasados no sentido de políticas públicas eficazes em modais coletivos. Olha, eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de discutir as causas e atacar as causas efetivas. Essa é a minha tese. Um dos problemas, por exemplo, que repercutem e que agravam os problemas da região metropolitana, da região de Florianópolis, por exemplo, São José, Palhaça, é a questão da migração interior litoral em Santa Catarina, ou que a gente pode chamar de processo de litoralização. São milhares e milhares de pessoas que afluem, né, nesse sentido e que vêm encher as cidades. Não se resolve o problema de Florianópolis ou da Grande Florianópolis sem tu estagnar esse tipo de processo. Esse é um ponto a ser discutido ainda antes das outras... Isso é causa. Claro. Isso é causa. Né? A gente parte de alguns... Eu estava comentando agora com os colegas, um recente estudo do IPEA, né, em que eles detectam o seguinte: nas regiões metropolitanas e nas capitais, cerca de entre 60% e 65% das pessoas que se deslocam na cidade usam o transporte coletivo. 20% usam o transporte individual. O problema é causado pelo transporte individual. A gente não vê fila de ônibus. Então, 20% das pessoas que se deslocam, elas causam o problema. Então, essa é uma questão a ser discutida. Até que ponto a gente vai privilegiar o coletivo, aquilo que é de interesse da cidade, né? Ou a gente vai continuar gastando dinheiro precisamente com esse olhar, né? Se os 20% estão dando um problema muito maior do que... Então são causas, são problemas que vão desde do político, do modelo de desenvolvimento, até problemas culturais e que têm implicações políticas fortes sobre a cidade. E uma desarticulação de políticas também, na verdade, né? Você ainda compartimentaliza muito as políticas públicas no Brasil, né? Se nós pegarmos o Estatuto da Cidade, que é uma lei do ponto de vista conceitual excelente, né, que surgiu há 10 anos atrás, mas que na verdade já vem sendo elaborada desde a década de 60, ela tem alguns princípios. Um dos princípios é a mobilidade a partir do modal coletivo. Bom, isso o Estatuto da Cidade representa uma política pública em nível federal. Sim. O que aconteceu com a crise, a partir da crise econômica de 2008, para reverter o problema no Brasil? O governo federal fez um sistema de incentivo com a redução de IPI para quem? Para os automóveis. Então são duas políticas do mesmo governo que acaba uma contradizendo a outra. Ao você colocar mais automóveis circulando, você vai prejudicar a mobilidade. Eu acabo pensando numa política econômica e industrial muito forte que vai me impedir de discutir a política coletiva. Exatamente. E assim a gente pode continuar esse raciocínio. Minha Casa Minha Vida também tem a ver com mobilidade. Por incrível que pareça. Novamente, volto ao Estatuto da Cidade, que pensa a solução da moradia como uma solução inserida na parte urbana, né? Ou seja, as novas residências devem estar
dentro da cidade, de modo que você facilita a inserção das pessoas ao comércio, aos equipamentos públicos e que diminua a necessidade de mobilidade. O que fez o Minha Casa Minha Vida ao transferir para os municípios a necessidade de eles fornecerem o terreno? Os municípios pegam os terrenos mais baratos, que ficam aonde? Nas periferias, nas franjas urbanas. O que acontece? Necessidade de transporte, necessidade de mobilidade. Então, novamente uma política que aparentemente não tem nada a ver com mobilidade, Minha Casa Minha Vida, tem tudo a ver com mobilidade. A integração de políticas públicas é fundamental, né? Faremos um breve intervalo. Na semana do Dia Mundial Sem Carro, nós estamos, com certeza, discutindo, então, mobilidade urbana. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Gestão em Foco, hoje com o tema mobilidade urbana. Agora estão conosco Diogo Carvalho, acadêmico da UDESC ZAG. Diogo, obrigado por estar conosco. Obrigado. E novamente nos encontramos, né, professor Daniel, para discutir mobilidade urbana. E encerramos o bloco anterior com o professor Elson colocando a necessidade de integração das políticas públicas para que se pense em conjunto, por exemplo, uma política que a princípio é de habitação, mas ela está totalmente relacionada ao tema que estamos discutindo hoje. É um problema que enfrentamos na nossa gestão pública? Boa tarde. Olá a todos. O problema de pensar a política pública, eu acho que vai um pouquinho além, né? O professor estava falando, você tem uma política lá, como Minha Casa Minha Vida, você pensa como habitação e não vê os outros problemas, né? Eu acho que hoje a gente chegou num ponto que não dá mais para pensar nenhum problema de forma individualizada, né? Se a gente pensar o problema do transporte hoje, né? Se locomover, se deslocar, o problema da mobilidade, ele não é só um problema, nem como as causas, como já foi falado, nem seus efeitos, que trata só do transporte em si, ou trata só das pessoas em si como indivíduos, né? Então a gente tem que pensar isso de uma maneira global. Quando a gente pensa que planejar isso é muito complicado, nós estamos caminhando para um processo cada vez mais complexo de como pensar esses problemas, como alinhar essas políticas. Então, eu não penso mais saúde individualmente, eu não penso mais segurança pública de forma individual. Isso é inviável. Os próprios gestores públicos eles vão ter que começar a se preparar para pensar de uma outra forma, pensar que isso, os problemas eles são integrados, eles são conexos e a gente precisa pensar em soluções também integradas, né? Quando a gente fala assim, quer dizer que eu não vou colocar essas pessoas então num programa de habitação? Claro que eu vou colocar. Porém, posso colocar de uma forma diferente? De uma forma diferente. Eu tenho que pensar, não posso desconectar essas pessoas da sua realidade. Eu não posso pensar mais assim em trabalhar com o velho conceito, por exemplo, cidades dormitório. Eu ficar trabalhando isso, não tem problema, eu posso criar uma indústria de tecnologia aqui, que eu tenho cidades vizinhas que ainda vão suportar trabalhadores para isso. Será? Será que eu fazer isso é viável? Será que eu trazer pessoas, por exemplo, de Palhoça para São José, de São José para Florianópolis e levar e voltar todos os dias é viável, é interessante? Eu tenho que pensar isso de uma maneira global. A gente está vivendo, por exemplo, problemas de segurança pública que tem muito a ver com outras questões que, longe disso, vai estar, por exemplo, ligadas à polícia, né? Com outras coisas. Por exemplo, você ficar parado no trânsito hoje é uma questão de segurança, inclusive. Sim. Você não gostaria de ficar 6 horas da tarde parado no trânsito com seus vidros abertos e esperando o que vai acontecer. No intervalo, o Diogo colocava aqui uma questão que falava-se que parece que muitas vezes os gestores não estão conectados aos anseios da sociedade. Até eu queria complementar a pergunta: será que a sociedade, nós, enquanto sociedade, estamos prontos também para intervenções que nos tirem, vou chamar aqui do meu conforto, do meu veículo, do meu ar-condicionado, num veículo ainda, num transporte coletivo que até então ele é caro, não me traz conforto? Como unir toda essa... Boa tarde a todos, né, aos componentes do programa. A primeira visão que tem que se ter da população em estar participando, em estar buscando soluções alternativas, é a visão que ela tem. Será que a visão da pessoa na sociedade ela é coletiva ou ela é individual? Eu vejo, eu estou no meu carro, estou confortável, ou eu posso parar, raciocinar que uma forma coletiva pode ser melhor para mim
e para todas as pessoas, né? Eu acho que mudando a questão de como a pessoa enxerga o seu ato de transportar, essa mobilidade, né? Ela pode estar contribuindo para melhorar e achar uma solução. Aí é o segundo ponto, é a solução. A solução, no caso da Grande Florianópolis, que a gente convive todo santo dia, seja ponte, fila, demora, o transporte é caro ou não, a partir do momento que ela muda esse pensamento, ela pode, utilizando, aí é o que eu comentei anteriormente, utilizando o transporte, tendo o dia a dia do transporte não só numa visão superficial, mas uma visão estrita, né, do modo que ela usa, ela pode usar mecanismos com a parceria do governante, né, com o poder público sendo parceiro, para estabelecer novas soluções e até mesmo uma modificação dos transportes já usados. Ou seja, pensando coletivamente, você vai elencar as possibilidades, você vai ter vários pontos de vistas que dentro da reunião deles, no caso, pode ser para estabelecer uma nova linha de transporte, um novo horário, você vai conseguir chegar para o poder concedente, que no caso é a prefeitura, que dá às empresas de transporte coletivo o poder para operar, de ter um diálogo. Sem ter esse pensamento, não há diálogo, não há mudança, há uma solução que não é vista pela sociedade. Aí voltamos ao pensamento. Prefiro estar no meu carro. Eu tenho a solução. Eu dobro a direita, eu dobro a esquerda, eu guio, eu modifico. Porque a sociedade, no caso que a gente vê hoje, ela está muito mais preocupada com ela, com a pessoa em si. Não com o que o governante vai fazer, se é melhor para ela ou para as pessoas que estão junto com ela, né? O fato de hoje nós estarmos reféns simplesmente ao modal, vou chamar o transporte coletivo tradicional, o ônibus, dificulta essa mudança de visão social, ou é possível nós promovermos e provocarmos uma certa mudança, uma consciência coletiva e aprimorar este modal e a partir daí incentivar outros modelos de transporte? Eu acho assim, você focar no modal é um problema, isso é fato. Sim. Que é possível pensar, mas primeiro você tem que começar pensando, então, não só em alternativas. Eu acho que a gente chama muito de alternativa, mas o mundo já nos mostrou que é viável primeiro você pensar, você sair da sua zona de conforto. Quando o professor Elcio falava ali, olha, tem cidades que você taxa enormemente um carro, por exemplo, para não trafegar no centro, né? Você pegar em Londres, para você ter um carro é muito caro. É muito caro. Então você vai optar por quê? O meu carro eu vou usar no final de semana, para um deslocamento, por exemplo, para um supermercado fora da cidade, para algum lugar fora da cidade. Por quê? Porque sai muito caro. Né? Então eu vou pegar o quê? O metrô, eu vou usar o ônibus, mas eu vou usar um sistema de transporte que está baseado em outras coisas. Eu vou de bicicleta, eu vou a pé, eu vou me planejar, eu vou morar numa região onde eu me aproxime do meu deslocamento. Então, é você sair dessa zona de conforto que você está e começar a pensar nisso. Nós vamos começar a pensar efetivamente como sociedade, não mais como indivíduo, a partir do momento que nós pararmos e isso começar a prejudicar, inclusive, o trabalho. Quando eu não conseguir mais ganhar meu dinheiro como empresa, eu não conseguir mais trazer meus funcionários para trabalhar, quando parar, aí, talvez se mexer. E não é bem isso. Né? Eu acho que a gente pensar assim, por exemplo, quando a gente fala de planejamento, né, de planejar e as pessoas começarem a participar, tem muito assim, as pessoas precisam começar a pensar por si em o que fazer. Né? Eu não posso continuar dentro do meu carro sozinho, um carro de 5 lugares, mas eu só ando sozinho, pensando no que eu vou fazer. Mas as pessoas estão deixando de participar dessa discussão e até mudar o modo, né, de deixar de ser apenas eu no meu carro e viver o coletivo. E aí a gente pode transpor isso para outras políticas públicas, seja saúde, educação, que a participação também é um problema, a falta de participação. Mas isso acontece também por falta do poder público provocar esta participação, eu me sentir ouvido e opinando o que eu penso que é melhor para o meu bairro? A partir do modo que a variedade de modais, ela não como é que a gente pode simplificar isso? Ela não é sentida pelo poder público.
Hoje, por exemplo, a pessoa pode andar de bicicleta, o governante pode andar de bicicleta, mas é raro o governante usar o transporte coletivo, usar o táxi, né? A gente tem cidades que, por exemplo, os governantes usam o transporte coletivo, porque o transporte coletivo é eficaz. Mas se o governante não usa, ele vai saber, ele vai saber por estudo, mas ele não vai sentir na pele. A partir do momento que ele usa, ele pode ter o conhecimento próprio, a não ser o técnico, mas o conhecimento simbólico daquela situação, e pode, com a população, buscar alternativas e ouvir a população. Mas essa falta de uso que tu quer dizer que então, por isso que ele também não se coloca aberto a ouvir e promover o debate? Por ele não usar, ele não conhece as singularidades de cada situação. Ou seja, é muito mais fácil você ouvir uma população sabendo do problema, conhecendo todas as esferas do problema, do que simplesmente, eu conheço, mas eu não sei que aquela linha ou que aquele lugar não tem calçamento para a pessoa com deficiência física passar, né? Que o meu uso do sistema de transporte coletivo não seja apenas um passeio de campanha, né? E esse problema da participação, assim, de incentivar a participação, é até interessante, porque assim, tradicionalmente nós não somos incentivados a participar, nem na escola. A gente já começa na escola, tem aquele modelo do professor-aluno ainda muito presente. No máximo um líder de classe? No máximo um líder de classe, um representante, né? Então a gente tem muito essa ideia, nós temos muito essa noção de que democracia é isso, eu tenho alguém que me representa, mas... Vou delegar a minha... a culpa é dele. Eu delego a minha responsabilidade, mas eu delego a culpa também. Então, a culpa é do meu representante, mas eu não faço nada por ele, não participo. Então, tem uma parcela individual, mas também falta o estímulo, né? Eu preciso criar espaços para o debate, mas que o debate seja viável. Não é chamar um monte de gente para ser ouvida e chegar lá eles não vão ser ouvidos, ou apenas vão ser ouvidos só naquele momento e não vai ter resultado. Não vai ter resultado, não vai apresentar uma prática efetiva. Então, esse exemplo do Diogo de... Antes do intervalo? Pode falar, a tua opinião. Por exemplo, a questão de ser ouvido, hoje, quem buscando o táxi é uma questão mais pessoal, porque na microempresa você acaba tendo uma facilitação de conviver ou de tentar falar, de ser ouvido pelo proprietário do táxi do que uma empresa de transporte, né? Você tem uma proximidade maior. Agora, a gente utiliza, Grande Florianópolis, basicamente o transporte coletivo. A prefeitura, que é o poder concedente, ela busca fazer uma pesquisa de opinião, ela busca alternativas para a população ser ouvida e questionar qualidade, questionar horários, ou até mesmo enseios, que nem o professor Daniel falou. Será que ela é ouvida pelo poder, ou simplesmente o poder transfere o problema para a própria empresa e a empresa não pode fazer nada porque a prefeitura é quem manda realmente, né? Então o cidadão, eu acho que hoje ele está muito mais envolvido em saber de quem que é a responsabilidade. Quem responde pelo A partir disso ele pode ter voz e pode ter uma solução para diminuir o problema de mobilidade urbana. Vamos fazer um breve intervalo. Voltamos em instantes com o nosso programa Gestão em Foco, hoje discutindo a mobilidade urbana. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o nosso programa discutindo a mobilidade urbana na Grande Florianópolis. Nós encerramos o bloco anterior e o Diogo falava dessa questão que até no transporte coletivo, eu, enquanto cidadão que estou utilizando o transporte coletivo, acabo sem saber para quem que eu vou reclamar, para quem que eu vou tentar ser ouvido, se pela empresa que usa, que explora o serviço, ou a prefeitura, que é a responsável direta. Eu queria perguntar, um dos problemas de mobilidade é a falta de ação, os olhos vendados ou as mãos atadas do poder público? A questão da participação, ela tem um componente que às vezes as pessoas não veem, ou veem simplesmente como a melhoria da democracia, que já seria uma justificativa, ou seja, você passar de uma democracia representativa para uma democracia participativa. Mas do ponto de vista da cidade, o que se tem discutido em nível inclusive teórico, é que a participação torna a possibilidade do habitante, da pessoa, se sentir mais
dona do espaço e por isso cuidar melhor do seu espaço. O termo significa se apropriar do espaço. Então, participar é tomar parte. Né, tomar parte da cidade. Quando você recebe uma política de cima para baixo e você não se sente comprometido com aquela política, você tem uma baixa possibilidade de aproveitamento daquela política. Então a participação ela é essencial não apenas do ponto de vista do aumento da democracia, mas também da possibilidade da população se apropriar da cidade, dos espaços públicos, dos sistemas de transporte, enfim, dos serviços. E a participação de qualidade ela precisa de algumas condições. Né? A primeira delas diz respeito à vontade política daqueles que estão administrando a cidade de propiciar uma verdadeira participação. A gente vê isso muito na questão dos planos diretores. Né? Quando há um comprometimento real do poder público com a participação, ela acontece de uma maneira mais fácil. O segundo aspecto, né, e tem muito a ver com o que o bloco anterior estava falando, uma tradição participativa. Né? As sociedades que têm uma tradição participativa maior, a participação tende a ser de melhor qualidade. Para que essa tradição participativa aconteça, é preciso que haja uma repetição de participação. O terceiro aspecto tem a ver com o primeiro, que são as condições institucionais de participação, que você perguntava, a quem eu devo pedir? Como eu posso proceder para reivindicar alguma coisa? Então, as condições institucionais dizem respeito a locais acessíveis para uma demanda, a documentos acessíveis a qualquer momento para que eu possa me informar. Há uma resposta eficaz, né? Há uma resposta eficaz. Então, as condições institucionais são uma dos três elementos essenciais, que eu poderia ainda acrescentar um quarto elemento. Né, um quarto elemento que tem a ver com o plano diretor principalmente, que é a adesão dos técnicos de planejamento urbano à participação. Porque muitas vezes nós vemos que muitos técnicos ainda acreditam que eles têm a resposta. Eu sou um técnico de planejamento urbano também, mas muitos técnicos colocam na posição de que eles têm as respostas técnicas para os problemas da cidade. A discussão mundial tem mostrado que sem a população as respostas não surgem. A divisão que a gente faz entre o técnico, ele entende muito bem do espaço representado, mapas, gráficos, etc. Mas quem mais entende do espaço vivido é a população. A ele cabe então dar as respostas aos anseios que a população leva até o técnico. Opa, aqui está a nossa necessidade, qual a solução técnica para tal. E discutir com a população também as respostas, não só as demandas. A população conhece também, a gente não pode infantilizar a população. Nós temos dentro da população hoje brasileira, Florianópolis é uma das cidades que tem o maior número de doutores por habitante do Brasil. Então não é só dentro do staff de uma prefeitura que está o conhecimento técnico. A população, a sociedade civil tem hoje respostas à altura para as demandas da sociedade. Professor Valério, a gente tocou aqui num ponto agora, num calo da nossa região, que é a questão do plano diretor. Né? As nossas cidades, nós estamos parados quando se fala em plano diretor, ou deixamos um grande momento que nós poderíamos ser o exemplo, para trás. Diríamos que a taxa de mobilidade dos nossos planos diretores está muito baixa. Hoje está tão real quanto a nossa. Na verdade, eu acho que é um erro a gente dizer que está parado, ele está andando para trás, né? Porque a cidade está crescendo, a cidade urge, ela demanda soluções e o futuro está chegando e nós não temos nem instrumentos que nos permitam gerenciar minimamente, ordenar minimamente. A gente estaria tocando no outro ponto que o senhor falou lá no início, uma outra causa do nosso estarmos parados é a ausência de planos diretores. Em relação a isso que o professor Elcio menciona, né, a questão da participação social e a questão digamos assim, da competência técnica, acho que são dois indicadores, quando falamos na região da Grande Florianópolis, são dois indicadores que a gente tem que relevar bastante, né? Primeiro, nós temos uma baixa tradição de participação social, digamos assim, né? Nós temos uma sociedade que tem o seu nível de organização, mas é uma sociedade que historicamente foi pouco chamada a compartilhar o poder, né? Fora os momentos tradicionais. E em relação à questão técnica, bastaria nós olharmos a realidade atual ou a evolução dos órgãos municipais de planejamento.
Né? Vamos fazer uma reflexão sobre o IPUF em Florianópolis. Isso a gente está ainda na questão, cara, só botar agora uma pulguinha ainda nisso, né? A gente está falando de órgãos municipais e até a falta de um diálogo entre esses órgãos municipais de planejamento, né? Não existe. Na prática, não existem esses órgãos municipais. Muito né? menos. Eles existem, alguns existem formalmente, mas com pouco empoderamento, com uma pouca capacidade de praticar planejamento. Né? E por isso, por uma consequência deles, por terem pouco poder técnico e menos ainda político, eles conversam muito pouco entre si. A gente não tem uma concepção, a gente não tem um mínimo de planejamento metropolitano ou da região conurbada que seja. Né? Então, pensar futuro ou caminhar para o futuro sem ter esse tipo de suporte é extremamente complicado. Né? Eu, em alguns momentos, sou extremamente pessimista em relação ao futuro da nossa região. Né? Se a gente for olhar as tendências, né? Se nós formos imaginar que o futuro vai repetir o passado, né? Nós estamos em maus lençóis. Né? E o problema da mobilidade é um desses componentes. É um exagero falar que a cidade já está prestes a parar? Nós estamos prestes Eu vou chegar na sua pergunta, mas eu queria levantar um aspecto que aparentemente nós não temos planejamento. Quero dizer que Florianópolis é precursora, se não é a primeira, mas uma das primeiras cidades a ter plano diretor no Brasil. Em 1954, Florianópolis já tinha plano diretor. O primeiro plano diretor de São Paulo foi de 71. O primeiro plano diretor de Montreal foi da década de 90, 92. Então, não dá para dizer que a ausência de plano diretor seja a ausência de planejamento. Florianópolis tem um planejamento. Agora, o que eu quero dizer é que planejamento tem uma vertente política muito forte. Política no sentido de escolha. Política significa eu tomar partido, tomar uma solução como a preferível perante a outras tantas. Florianópolis teve um plano de 54, teve um plano de 76, teve um plano de 97 que está em vigor. Então a cidade não tem ausência de planejamento. Ela tem um planejamento para um tipo de ocupação. A maioria dos edifícios que acontecem em Florianópolis, que são construídos, eles são legais. Eles são dentro de um padrão de planejamento que a cidade assumiu como aquela que naquele momento a política hegemônica aceitou. Né? Então, a maioria da cidade em Florianópolis que se constrói é uma cidade dentro do planejamento. Agora, a escolha que esse planejamento fez para Florianópolis foi um planejamento altamente permissível em termos de construção. Então, se hoje nós pegarmos o atual plano diretor em vigor, de 97, e levarmos ele a termo, ou seja, nós construirmos tudo que ele permite construir dentro da lei, em Florianópolis nós conseguimos uma população de 1.800.000 pessoas. Então, portanto, o planejamento que se faz em Florianópolis hoje é um planejamento que permite a ocupação. A pergunta é, nós queremos esse tipo de planejamento ou não? Então não é ausência ou presença de planejamento, mas qual planejamento nós queremos? A mobilidade está em discussão agora porque esse mesmo planejamento que permite uma densidade muito alta para a cidade em termos de construtivo é um planejamento que aumenta a população sem uma correspondente melhoria do sistema de mobilidade. E aquilo que o professor Valério falava anteriormente, de que isso atinge aos 20% que andam de automóveis. Porque esse mesmo planejamento que permite a construção, ele privilegia o deslocamento individual por automóvel. E aí é inconcebível. Então, há um grito, um clamor hoje pela mobilidade, porque essa imobilidade pode levar à inviabilidade de um tipo de planejamento que está se colocando em Florianópolis hoje, que é um planejamento baseado na construção civil. Ou seja, ou a gente repensa e define para onde queremos ir daqui adiante, ou vamos solucionar esse problema. Eu diria o seguinte, hoje está definido para onde nós estamos indo. Existe uma opção. O plano hoje está definido. Nós queremos uma população de 800.000 habitantes para Florianópolis, com a construção civil sendo o motor da economia.
É isso. Ok, agora vamos ver as consequências dessa isso que nós estamos querendo. Vamos voltar àquelas duas questões, né? Do nosso, digamos, do conteúdo técnico, e aí o Elcio, né, está correto, a gente tem o planejamento, e o planejamento é um instrumento de ação política, né, uma forma de tu manifestar tuas opções, a tua visão de mundo, a tua ideologia, através do planejamento. Então isso a gente tem, né? Por outro lado, esse planejamento ele atende a determinados interesses na sociedade. Então, no caso da nossa região, são determinados interesses que são contemplados. A questão que a gente está vendo já, a sociedade tem uma história, nossa na Grande Florianópolis, tem uma história muito pequena de organização, de mobilização, né, social, digamos assim. Nessa área, muito menos ainda. Né? Os processos de plano de diretores, eles, muito embora a legislação exija, né, das diretrizes do Estatuto da Cidade é a gestão participativa da cidade em tudo aquilo que for de interesse coletivo, que for de interesse da cidade, e a elaboração do plano diretor é um desses momentos, os processos são processos meramente formais. Né? Raros são os municípios que são bons exemplos em que o processo é um processo realmente educativo, em que a sociedade ela se empodera, exerce a capacidade de opinar, de transformar. Raros são esses casos. Num número muito grande de casos são processos formais. Então acho que a gente, juntando essas duas coisas, a gente tem uma grande questão, né? Uma grande pergunta a ser feita. Né? Quais são os interesses que vão continuar sendo contemplados nas nossas cidades nos próximos 10, 20, 30 anos. E aí eu queria colocar, né, também que a gente fala muito da classe política, né, que a classe política faz, mas na verdade é a sociedade hoje, hegemonicamente, que está optando por isso. Né? A classe política ela acaba representando aquilo que hegemonicamente se pensa na sociedade. O que nós precisamos hoje pensar em termos de região metropolitana, em termos de São José, em termos de Florianópolis, Palhoça, Biguaçu, é possível um outro tipo de cidade? É possível um outro modelo? É muito interessante como a nossa elite, ela viaja para o exterior, se encanta enormemente com outros modelos, quando volta, fala que se encantou, mas não coloca em prática. Não coloca. Uma das maiores vergonhas de um político do norte da Europa é botar o filho numa escola privada, porque significaria o quê? Um fracasso das políticas públicas em termos de educação. Ele vai trabalhar de sistema público de transporte porque se ele não for, não é porque ele não tem carro, não é porque naquela sociedade vai valorizar a política pública de transporte. Aqui no Brasil, um dos indicadores de status social é o carro. Então, se a pessoa não tem um grande carro para ir trabalhar, ela tem um status de fracassado socialmente. Então, nós temos um pensamento hegemônico na sociedade que nós precisamos mudar, sob o risco de nós construirmos uma sociedade rica em termos de país, mas pobre em termos de cidade, em termos de espaço urbano. Em termos de coletividade também. Nós faremos um breve intervalo, voltamos para o nosso último bloco do Gestão em Foco sobre mobilidade urbana. Fique conosco. De volta com o programa Gestão em Foco, nesse nosso último bloco em que refletimos a mobilidade urbana na Grande Florianópolis. Professor Daniel, hoje vivemos, por exemplo, temos um modal, né, transporte coletivo. Mesmo com essa restrição, nós temos caminhos a serem seguidos, soluções a serem aplicadas? Nós já temos exemplos viáveis. Aqui no Brasil, a gente tem... Curitiba aí despontou da década de 90 para cá com uma solução de transporte interessante, usando o ônibus. Eles usam o articulado, o biarticulado, mas principalmente os terminais integrados funcionam muito bem, inclusive com a região metropolitana. Vamos dizer, não é o melhor modal, a gente já discutiu isso, mas é um exemplo viável. São Paulo, você já tem integração ali do ônibus andando em corredores até bem interessantes, com o metrô. Então, você tem essa combinação ônibus-metrô, você tem outras capitais estudando isso. A Copa do Mundo, esses grandes eventos vão mobilizar, de certa forma, para você pensar outras soluções. Infelizmente, a gente vê que algumas propostas travaram, não foram, mas é interessante a gente pensar assim, com o que a gente tem,
dá sim para racionalizar pelo menos e começar a estruturar esse Mas processo. apenas se a gente integrar essa discussão como região metropolitana, né? Como Curitiba. Enquanto pensarmos em um sistema integrado em Florianópolis... Não, é você pensar numa cidade hoje, sem pensar a sua região metropolitana, você resolver... eu posso jogar todo o trânsito de Florianópolis aqui para fora, não tem problema. Eu tiro o meu problema lá de dentro e jogo aqui para toda a região. E aí? Né? Você não está resolvendo nada, porque você vai somente disfarçar alguns pontos. Você tem que resolver de forma integrada. Hoje, a gente já falou aqui sobre o lixo em certa época. O lixo é um problema integrado. A região metropolitana tem que se virar com isso. O transporte é um problema integrado. A região metropolitana tem que pensar junto isso. E falando em modal, nós comentávamos também no intervalo, o Palhoça tentou trazer um exemplo, voltar uma discussão de transporte marítimo, que também funciona em outras cidades, algumas ligações, e estamos parados nisso também, né? Também o apresentar, ele foi apresentado, né? Mas se só Palhoça for lá e buscar o exemplo, ela... por si só, ela vai montar o dela, vai usufruir o dela e vai só parar na fila da cidade vizinha, né? Tudo bem, a pessoa se desloca entre Palhoça, mas vai ter que pegar um ônibus, um carro, um táxi para ir para São José e para ir para Florianópolis. Se a gente não pensar em soluções de uma forma coletiva, pegando a região metropolitana como um todo, a gente não vai poder, nas nossas individualidades, resolver problemas que são comuns a todos. Por exemplo, obras em cidades que atrapalham as outras. Ou, por exemplo, a questão de ter empregos em uma cidade, trabalho em Floripa, mas moro em Palhoça. Como é que a Prefeitura de Palhoça e a Prefeitura de Florianópolis podem viabilizar o meu transporte? Não é só uma, não é só eu também como usuário, né? Tem que se pensar no coletivo. Falávamos também de exemplos internacionais que podem também nos ajudar a antecipar, ou pelo menos já vamos começar a discutir e ver caminhos viáveis, né? Os exemplos, eles nos colocam várias soluções. Colocam horizontes, né? Horizontes, mas o importante no caso, se a gente só tem um, se é só priorizado por interesses ou por viabilidade técnica ou financeira, então que esse seja estudado, seja trabalhado com a população, que nem foi comentado anteriormente, para se criar soluções. A partir de um transporte coletivo, seja só por ônibus, ou ciclovia, ou mesmo a pé, estabelecido, bom, o horizonte ele é aberto para outros modais irem se ajustando com o crescimento da região. O professor Valério anteriormente falou, queremos ou iremos ter, diante ao plano diretor, Florianópolis com mais de 800 mil pessoas. O transporte do jeito que está não dá. Então vamos melhorar o transporte para os outros modais, com a quantidade de pessoas que vai vir, forem adequados para ter uma cidade sim com mobilidade. Porque daí já muda a minha cultura, né? Minha cultura já passa a ser pelo menos um pouco mais coletiva, né? Diante desse cenário problemático, dia 22 de setembro, Dia Mundial Sem Carro, esta ação, este dia de reflexão e pelo menos nesse dia tentar mudar a atitude, funciona mesmo? Olha, na ESAG nós até entramos com um lema, né? Discutimos antes de pensar nesse dia, como que a gente vai estimular as pessoas a pensarem, né? Porque é um dia, vamos dizer, simbólico, você deixar o carro em casa e tentar pegar outro meio de transporte, chegar no seu lugar em outro meio, ou pelo menos, quer ir de carro, tudo bem, dá carona. Né, combina com algumas pessoas, tira alguns carros da rua para você ver como seria bom. Essa é a ideia, a gente mostrar assim, você não pode mais ficar pensando, por exemplo, você está sozinho dentro do carro. É complicado isso. Você olha hoje os carros, se você ficar parado ali na rua, uns 10 minutinhos você vai contar 90% dos carros, eu acho que estão com uma só pessoa, né, no máximo duas. Nós propusemos o transporte precisa ser mais coletivo, né, nessa ideia de eu não posso mais pensar sozinho. Então envolve tudo isso que a gente já discutiu hoje. Falar de planejamento, eu não posso planejar sozinho, eu não posso pensar sozinho. O problema não é só meu. Eu estou parado no trânsito, no engarrafamento, o problema não é só meu. Eu estou ocasionando também o problema para outras pessoas e outras pessoas também estão fazendo com que eu esteja parado. Então a gente tem que começar a pensar junto, né? E talvez essa solução esteja mais próxima. Olha, o que nós podemos fazer, nós que estamos eu sou professor na universidade, o Diogo é aluno, o que nós que estamos lá dentro podemos fazer para que isso se resolva, né? E aos poucos você ir fazendo algumas coisas. Estão mobilizados para ser o dia da carona? Carona, usar outros modos de transporte, mas pegando o que o Daniel falou,
ele é professor, eu sou aluno, a gente está se mobilizando na ESAG, mas, por exemplo, nós conhecemos outras pessoas. No caso, a gente pode expandir essa rede, essa mobilização e colocar para as pessoas a ideia. O transporte precisa ser mais coletivo. Com a ideia assimilada pelas pessoas, fica mais fácil de tu ter uma cidade com melhor índice de qualidade de vida e não esbarrando pela mobilidade. Pelo menos as pessoas pensam, os políticos podem também exercer o que a população quer, né? Antes de nós encerrarmos o programa, até tocou agora num pontinho que seria essa pergunta. A mobilidade urbana vai muito além de um tráfego tranquilo, um trânsito menos estressante. Voltamos lá ao início do programa. A mobilidade urbana é discutir saúde também, né? É uma questão muito ampla. Uma qualidade de vida, né? Eu tocou agora nesse ponto. É viver mesmo. Essa coisa de viver na cidade, né? A gente fala muito assim, resgate cultural, de outras coisas. Por exemplo, aqui a gente vive num espaço que é belíssimo. Nós temos belezas, Florianópolis, São José. Então, por exemplo, por que não usar a bicicleta? A bicicleta é saúde, cultura, você está mais próximo das coisas, você está mais próximo das pessoas, então aproveitar essas oportunidades. Ou seja, também é um caminho pelo aquilo que o professor Elcio falava, eu tomar conta, né, eu me apropriar do meu meio. Exatamente. Então eu quero agradecer a presença de vocês, Diogo. Como é que vai funcionar o Dia Mundial Sem Carro, incentivado pela ESAG, só para alertar quem está em casa? Pela ESAG UDESC, para você usar o transporte mais coletivo, seja por carona, seja utilizando o transporte coletivo, bicicleta ou mesmo deslocando a pé. É um dia simbólico, mas é um lema que nós queremos passar para toda a sociedade. Dia simbólico que pode fazer parte de uma discussão realmente cotidiana e não vou desistir de lutar pelo meu direito de ir e vir, né? Então a gente agradece a presença do Diogo Carvalho, acadêmico da UDESC ESAG. Obrigado, Diogo. Obrigado pelo convite. Professor Daniel Pinheiro, mais uma vez conosco, obrigado pela sua presença também. Estiveram conosco o professor Elcio Manuel Pereira, da Universidade Federal de Santa Catarina, curso de Geografia. Obrigado, professor. E o professor Valério Turnes também, da UDESC ESAG, o curso de Administração Pública que vem caminhando conosco, nos auxiliando a compreender esse universo da gestão pública que tem como objetivo o bem comum, a nossa sociedade melhor e aquilo que o professor falou lá. Vamos tomar conta, vamos nos apropriar da cidade que é nossa, porque só assim vai ser bem melhor de viver. Até o próximo programa com um novo tema aqui no Gestão em Foco.